Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Nath, professora de vocês. Larga essa caneta, para de escrever do jeito que você está escrevendo. Estou sendo bem direta hoje porque nós vamos falar um pouquinho sobre escreva melhor em 12 passos. Eu sei que muita gente tem problema com a escrita, muita gente não gosta de escrever, tem muita dificuldade em redação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro passo. Falei para você largar a caneta para parar de escrever redação agora, então pega a caneta de novo, pega um caderninho e já vai anotando, tá? Primeiro passo. Você tem que prestar atenção na concordância. Mas, Nath, o que é concordância? A gente tem duas, tá? A gente tem a concordância verbal, que é quando o verbo concorda em número, ou seja, singular ou plural, com a pessoa e com o sujeito, tá? Concorda com pessoa e com o sujeito, tá? Então vamos ver aqui. A frase errada. Os alunos estudou bastante. O que vocês acham que tem de errado nessa frase? Os alunos estudou bastante. Certo. Os alunos estudaram bastante. Então aqui, ó, vocês estão vendo que o verbo, ele está concordando com o sujeito alunos, que está no quê? Está no plural. Então o verbo também tem que estar no plural, tá bom? Então sempre lembra disso. O verbo tem que concordar em número, se é singular ou plural, e com a pessoa, tá bom? Sempre. Ai, Nath, mas o que seria pessoa? Então, sabe a conjugação de verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, esses são os nossos pronomes e a gente tem diversas conjugações. O verbo ele tem que estar conjugado corretamente de acordo com aquela pessoa, certo? Então, esse é um assunto um pouquinho mais delicado, tá? Hoje eu tô sendo bem geralzona assim, mas se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários que eu posso trazer uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso, tá bom? A segunda concordância é a concordância nominal, em que o adjetivo, o pronome e o numeral devem concordar em gênero, ou seja, feminino e masculino, e número com o substantivo. Então, número a gente já sabe que é singular ou plural, e gênero feminino e masculino, tá? Não vou entrar em outros méritos aqui, que eu sei que algumas pessoas já devem estar pensando. Estamos falando de língua portuguesa, a língua portuguesa tem só dois gêneros, tá? Então, olha só. As crianças felizes brincavam. Eu sei que é muito comum a gente ouvir, ai, porque as crianças, porque os alunos, ai, porque os professores. Não, tá bom? Não. As crianças felizes brincavam, tá bom? Tem que estar tudo no mesmo número e tudo no mesmo gênero, tá bom? Para a frase ficar o quê? Coesa, para a frase ter uma concordância, tá certo? Segundo passo, tá? Use a regência adequada, tá? Errar na regência é usar as preposições erradas, tá bom? Ou os verbos que exigem complementos com regências específicas. Então aqui a gente tem um muito comum. Eu assisti o filme ontem. Acredite se quiser, essa frase tá errada, tá bom? Porque a gente assiste ao filme, tá certo? Então aqui, eu assisti ao filme ontem, prestando atenção na regência ali com a preposição. Outro exemplo. Ele gosta de discutir sobre política. Será que discutir precisa dessa palavrinha sobre? Precisa? Não, não precisa. Ele gosta de discutir política, certo? Continuando, terceiro passo é cuidado com a ambiguidade. Vocês precisam fugir do duplo sentido, tá certo? Você tem que ser claro, tá bom? O leitor tem que saber, tem que entender aquilo que você está colocando no seu texto, tá certo? Então aqui, ele encontrou um amigo bêbado. Beleza, mas quem estava bêbado? Ele ou o amigo? Temos duas opções, duas respostas corretas, tá? Ele, bêbado, encontrou um amigo. Então, quem estava bêbado? Ele. Ou ele encontrou um amigo que estava bêbado.
Então, aqui a gente tem duas opções de como cortar essa ambiguidade. A frase, ela tá certa? Tá. Tá bom? Então, sempre deixa o mais claro possível, tá certo? Não deixa com duplo sentido, tá? Senão o leitor não vai entender aquilo que você quis passar na sua frase. Próximo. Evite o pleonasmo. Nath, o que raio é pleonasmo? É repetição, tá bom? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Deixa eu ver, eu não tô conseguindo pensar em mais nenhuma, mas essas são as clássicas, tá? Então, subir para cima. Não, é só subir. Porque se você tá subindo, obviamente é para cima. Se você tá descendo, obviamente é para baixo, tá? E assim por diante. Então, subir para cima não existe e entrar para dentro também não. Ok? Seja coeso. O que seria coeso, Nath? Vamos lá. Os elementos coesivos, eles têm que ser bem empregados, causando falta de lógica na sequência das ideias. A coesão, pessoal, é quando o negócio tá ali bonitinho, bem organizado e tal. Uma coisa que faz sentido, tá organizada de uma maneira coesa, tá organizada de uma maneira com sentido completo, tá bom? Tem muito essa questão assim de qual que é a diferença entre coesão e coerência. Eu quero trazer um vídeo mais completinho sobre isso, tá bom? Também tem muita coisa de português que eu posso trazer aqui pro canal. Eu fico muito animada com isso. Ah, pausa aqui pra água, só um segundo. Tem muita coisa sobre português que eu quero trazer aqui pro canal, porque muita gente tem muita dificuldade nessa disciplina. E vocês sabiam, trazendo um parênteses, vocês sabiam que a língua portuguesa é uma das disciplinas que mais reprovam em concursos públicos? Difícil, difícil. Então, é uma matéria que não pode ser esquecida, não pode ser ignorada, tá? Então, vamos voltar aqui. Uma sequência lógica das ideias, tá certo? Ele chegou atrasado, por isso perdeu a reunião, entretanto, ele não se importou. E precisa de tudo isso para ter uma lógica? Precisa de todos esses elementos coesivos? Precisa desses? Precisa. Ele chegou atrasado, perdeu a reunião e não se importou. Foi direto ao ponto, foi lógico, foi perfeito. Então não precisa disso tudo, tá bom? Uma dica aqui para vocês. Quando vocês estiverem escrevendo, menos é mais, tá? O arroz com feijão é o que faz crescer, igual a minha avó vivia falando. Então aqui, quando vocês estiverem escrevendo, primeiro, usem aquilo que vocês já sabem, tá bom? Não tenta inventar a roda. Usa o básico que você sabe que vai dar certo. Não incremente demais seu texto. O leitor, o avaliador, enfim, não está querendo purpurina no seu texto. Ele está querendo entender a sua ideia, entender aquilo que você está passando para o papel, tá bom? Então, seja simples, direto e claro, tá certo? Próximo. Pontue corretamente. O uso inadequado, pessoal, da pontuação acaba prejudicando no sentido da sua frase, tá? Então, primeiro, vamos jantar, João. Lá é ele, peraí, como assim? A gente vai jantar, João? Parece que a gente vai comer, né? Nesse sentido da palavra, tá? Parece que a gente vai comer o João. Não, é vamos jantar, João. Tá vendo? Essa vírgula faz total diferença ali. Por quê? Porque tá chamando o João para comer, certo? Então não tá falando que a gente vai comer o João. Não, a gente tá chamando o João para jantar, tá bom? Então lembra, a gente tá chamando alguém, isso se chama vocativo, vírgula, tá certo? Uma coisa, não, essa aqui é clássica. Não use vírgula entre sujeito e verbo ou verbo e complemento, tá bom? Senão vai estar completamente errado. Por favor, não faça isso, tá bom? Não faça. Beleza? Não vou me aprofundar também. 7. Preste atenção com a falta de sentido, ou na falta de sentido. Aqui, a frase precisa ter sentido completo, né?
coisa que eu não fiz aqui. Inclusive, eu sinto muito. Tava escrevendo com pressa. Preste atenção na falta de sentido. Então, aqui. Por que chegou atrasado? Se eu chegar em vocês, assim, falar por que chegou atrasado, vocês vão entender? A frase tem sentido completo? Tem sentido completo. Vamos ver aqui o exemplo que tá certo. Não assistiu a aula porque chegou atrasado. Ah, agora sim. Ah, agora eu entendi. Tem um sentido completo na frase. Dá para entender o contexto. Ah, então aqui, gente, usem a frase completa, tá bom? Para não ter falta de sentido. A frase precisa ter sentido, tá bom? 8. Pegue leve com os conectores. Se você usar muito conector, gente, o seu texto vai ficar uma bagunça e vai ser chato de ler e vai ser difícil de ler. Não faz isso. Lembra do feijão com arroz que eu falei, tá bom? Vai no básico, vai no direto, tá certo? Eu sei que muita gente fala isso, mas contudo, entretanto, todavia, no discurso oral, tá? Mas escrevendo não é bacana, tá bom? Então, mas contudo, todavia, entretanto, colocando aqui, ele foi à festa. Top! Mas ele foi à festa. Feijão com arroz. O básico que funciona. Não precisa incrementar tanto, tá bom? 9. Sempre siga o mesmo padrão quando você for fazer listas e comparações, tá certo? Então, aqui. Ela gosta de dançar, cantar e de nadar. Tá fazendo sentido? Nossa, eu tô suando. Tá fazendo sentido? Tá. Só que pela língua portuguesa, quando você tá escrevendo, é melhor quando você segue o mesmo padrão, tá certo? Então, ela gosta de dançar, cantar e nadar. Se eu tivesse alguma outra opção, poder falar assim: ela gosta de dançar, de cantar e de nadar, tá? Então, colocar duas iguais e uma diferente não fica tão bacana. Então, sempre deixa dessa forma, tá bom? Siga o mesmo padrão que é sucesso. 9. Use pronomes adequados. De novo, aqui eu não estou falando de o pronome da pessoa, pronome neutro, pipipipopopó. Prefiro me abster desse assunto. Eu sou linguista formada, então eu prefiro não falar sobre isso, porque muita gente já veio falar disso quando eu estava na faculdade. Eu prefiro não, tá? Não vou falar sobre isso. Estou falando dos pronomes que a língua portuguesa traz pra gente, tá bom? Então, aqui, a gente tem que usar os pronomes certos na construção das frases. Ele deu presente para mim fazer o trabalho. Vamos lá. Eu sei que vocês já ouviram falar que mim não conjuga verbo, certo? Mim, no caso, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele nunca vai conjugar verbo, tá? Nunca, jamais. Ai, Nath, mas aí fazer, ele tá no infinitivo. Ele não tá sendo conjugado. Não interessa, pronome pessoal do caso oblíquo, ele não pode estar perto assim, tão pertinho de um verbo dentro de uma frase, como se ele fosse ligado àquele verbo, tá? Como seria o correto, então? Ele deu um presente para eu fazer o trabalho. Eu é o pronome correto, tá? Tranquilo? Penúltima parte aqui do nosso vídeo, nosso penúltimo passo. Cuidado com a subordinação e coordenação, tá? O uso inadequado de orações subordinadas ou coordenadas acaba atrapalhando a organização do seu texto, tá certo? Então vamos ver aqui no exemplo. O aluno estuda muito para passar na prova, que é difícil. O aluno estuda muito para passar na prova, que é difícil. Aqui, assim como outros diversos temas que eu já falei antes, o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Coordenação e subordinação. O que é subordinação? É quando uma frase depende da outra. Ela precisa da outra para ter sentido completo. Já a coordenação são as frases coordenadas, elas são frases que já têm sentido completo, elas são independentes, enquanto as subordinadas, elas são
dependentes, tá certo? Então, aqui, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês forem subordinar uma frase à outra, se ela já for coordenada e vice-versa, tá certo? Por último, o último passo aqui para vocês escreverem melhor é posicionar os pronomes oblíquos. Lembra que eu falei do pronome oblíquo? Os pronomes oblíquos corretamente. Aqui, a gente precisa. Eu preciso deixar claro para vocês que em situações não monitoradas, né, situações do cotidiano, não precisa prestar muita atenção nisso daqui, tá certo? Em situações monitoradas, quando a gente está falando, sei lá, com nosso chefe, nossos professores, ou escrevendo, que é fundamental isso daqui, os pronomes oblíquos, eles não iniciam frase, tá? Então, aqui a gente tem, me empreste um livro, por favor? Apesar de ser educado e apesar de ser muito comum, o correto seria empreste-me um livro, por favor. Tá vendo aqui? Empreste-me um livro, por favor. Por quê? Pronome oblíquo não inicia frases em situações formais, tá bom? Ai, Nath, mas vai ter algum agente secreto, algum professor perto de mim o tempo todo para ficar monitorando aquilo que eu vou falar? Não, não. Aqui são só dicas que eu tô dando para vocês escreverem melhor em situações monitoradas, tá certo? Lembrando, situações monitoradas são situações formais, tá bom? Então aqui são só algumas dicas que eu tô passando para vocês escreverem melhor nessas situações. Tipo prova de redação, escrever um e-mail corporativo e etc. Tá certo? Tudo isso então para quê? A correção desses problemas, galera, ajuda a melhorar a clareza do texto de vocês, a coesão e a precisão do texto, tá bom? Precisa seguir? Não. Ajuda? Muito. Tá certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido claro e útil para vocês. Comentem aqui embaixo se teve alguma dica que vocês gostaram mais. Compartilhe com quem vocês acham que pode ser interessante, que essa pessoa vá usar as técnicas aqui também. Aqui embaixo tem minhas redes sociais, Instagram, TikTok e aqui inscreva-se no meu canal. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Beijo, Deus abençoe e tchau!